Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não é Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma atualização sobre o XPMOLs, XPML11, tá? Vou trazer para vocês todos os indicadores e tudo que aconteceu aí no mês de abril, tá? Então os dividendos, fatos relevantes sobre o gestor, sobre o relatório gerencial, tá? Vou trazer todos os indicadores para vocês, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aí embaixo se você já investe nos XPMOLs, tá? Trazer primeiramente aqui para vocês aqui, ó, o último dado a respeito do que aconteceu aí desde janeiro. O INFIX subiu bastante, tá? Então, que ele sofreu essa pequena queda aqui no começo de janeiro, mas depois do dia 29 de janeiro até agora subiu em torno de 14,59% o INFIX, tá? E aqui eu vou colocar para vocês dar uma olhada já o XPMOLs, tá? Então, para ver como é que o fundo tá aí, tá? Desde janeiro, então vamos buscar aqui desde o início de janeiro, tá? Então, dia 3 de janeiro até agora, XPMOLs já subiu em torno de 13,58%. Então, se você investiu desde janeiro, você está com bom desempenho, provavelmente com esse ativo em carteira, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, tá? É mais um estudo sobre os fundos imobiliários, no caso esse é ativo do XPML11, tá? Então, passando aqui para vocês aqui no caso, hoje o XPML está sendo cotado a R$ 105,48, o dividendo pago está sendo em torno de 10,32% em 12 meses, o preço dele está em torno de 0,91, preço dividido pelo valor patrimonial, então tem uma boa simetria de risco ainda, tá? A liquidez diária dele é absurda, em torno de 10,87 milhões de reais por dia. A variação em 12 meses é uma ligeira alta em torno de 1,77%. Tá? Então a gente passa aqui para vocês aqui a respeito da rentabilidade real descontada da inflação. No primeiro mês ele está tendo uma alta de em torno de 6,88%. Em 3 meses tem uma alta de aproximadamente 11%. Em um ano tem uma queda em torno aí de um pouco mais de 3,25%. Tá? Em 2 anos, uma alta de 17,08%. Em 5 anos, tem uma alta de 28% aí, tá? Provavelmente aqui, esse desempenho negativo aqui pode ser que seja por causa do início da elevação da taxa Selic, tá? Então, já tem mais ou menos aí em torno de um ano que o mercado começou a subir os juros para cima, bolsa e fundos imobiliários para baixo. Então, talvez seja por causa disso, tá? Quando a gente passa aqui, tem como a gente olhar o segmento. Então, o segmento dele é de shopping center e varejo, tá? O tipo de gestão é ativa, tá? Tem o prazo determinado, a taxa de administração dele está em 0,55% ao ano, a vacância é bem controlada, 4,2%, tá? O número de cotistas está em torno de um pouco mais de 588 mil de cotistas. Cotas emitidas é um pouco mais de 56 milhões de cotas emitidas. O valor sugerido era que fosse cotado a R$ 117,33, e ele está sendo cotado um pouco mais acima de R$ 100, tá? O valor patrimonial dele é em torno de 6,66 bilhões de reais, tá? E aqui o último dividendo foi em torno de 92 centavos por cota, tá? Quando a gente passa aqui, ó, a gente tem como olhar aqui no caso em 2 anos, ele comparado com o CDI e o IFIX, ele está subindo bastante, em torno de 27,82%, enquanto o CDI está subindo em torno de 24,88% e o IFIX entregando rentabilidade de 16,88%. Tá? Se fosse o caso de você investir R$ 1.000 em 2 anos nesse fundo imobiliário, você teria em torno de R$ 1.278,20, tá? Enquanto o índice de dividendos, aí, o IDIV, teria em torno de R$ 1.355,60, tá? O CDI entregando aí em torno de R$ 1.248,80, tá? E o IBOV aí, entregando 1.270, e o que bateria nele aí, de longe seria em torno aí do IVBB11, o ETF comprado aqui no Brasil, tá? Replicado ao S&P 500. Então, o único que bateria bem aí seria o IVBB11. Lembrando que isso aqui é só cotação, tá? Então, se você comprasse R$ 1.000 de cotas aí do XPML11 e segurasse, não replicando os dividendos, tá? Que seria bem maior. Tá? Passando aqui para baixo, aqui a gente tem como fazer a comparação dele
com os outros fundos imobiliários do mesmo segmento, tá? Então, ele está entregando uma rentabilidade de 10,32%. E o HSML, eu fiz um vídeo aí a respeito dele já está no canal aí, caso você queira ver, tá? Ele está entregando uma performance um pouco melhor, tá? 10,87%. E o preço também dele está bem atrativo, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial, tá? Em seguida vem o XPML11, tá? Entregando um preço dividido pelo valor patrimonial também bem atrativo. E o VISC aqui, ó, em desconto, ele levaria, tá? Eu não considero esses dois fundos imobiliários porque eu não conheço eles, tá? Então, eu gosto de analisar fundos imobiliários do meu dia a dia. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo a respeito de outros fundos imobiliários do mesmo segmento, coloque aí no comentário, tá? Lembrando aqui que esse fundo imobiliário aqui, eu acho que ele é inadimplente ou ele não paga dividendos, tá? O yield dele tá zerado. Ou também pode ser que trocou de TIC, pode acontecer isso também, tá? Mas dando continuidade aí, primeiramente o HSML está com preço bem atrativo, entregando bons resultados. Em seguida, o XPML11, a meu ver, vale a pena ter cotas dele aí em carteira. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra de venda, ok? Passando aqui para vocês aqui a respeito do dividend yield, tá? Ele vinha entregando em torno de 0,9% aí ao longo dos meses e agora entregou 0,88%, ligeiramente abaixo aí, tá? E os dividendos aí, ele vem entregando regularmente aí em torno de 92 centavos por cota, tá? Então, foi anunciada a Datacom em 16/4 e, no caso, o pagamento foi 25/4, tá? E a gente já tá no mês 5, então provavelmente nessa semana aí, tô fazendo esse vídeo para vocês no dia 10, então ao longo dessa semana aí, pode ser que anunciam já os dividendos referente ao mês de maio, ok? Quando a gente passa aqui, ó, tem como olhar todos os ativos, então ele está presente em 9 estados, tá? Então ele é bem diversificado, tem bastante participação mais em São Paulo, mas Rio de Janeiro também tem 4 shopping centers aí, tá? Dentro do fundo. E aqui eu vou passar para vocês aqui o fato relevante, né, do relatório gerencial, que é uma nova participação aí, no caso de aquisição do shopping Higienópolis, tá? Então, o fundo comprou aí aproximadamente 10% aí, 10,04% aí desse pátio Higienópolis, tá? E o valor foi 243 milhões de reais, tá? Tem como você olhar aí como é que vai ser, no caso das transações, tem olhar como a parcela, como vai ser paga aí, isso tudo aí a respeito, tá? E aqui no caso, vou passar para vocês aqui para ser mais rapidamente aqui. E aqui, ó, o gestor já traz aí o cronograma de desempenho do fundo, tá? Aqui, ó, conforme divulgado no mercado e demonstrado no gráfico da página anterior, o fundo terá necessidade de fazer caixa no final de 2025, tá? Isso significa que a diferença entre as obrigações já assumidas e o somatório dos valores a receber, o saldo será em caixa de disponibilidade de resulta em um caixa negativo, tá? Aproximadamente 265 milhões no final deste ano. Então, provavelmente, eles devem anunciar aí, talvez, umas novas emissões de cotas, ou, no caso, eles devem desfazer, talvez, de alguns ativos, tá? E aqui o gestor já traz aí a respeito, ó, venda de ativos, tá? O fundo de gestão ativa e a reciclagem de portfólio faz parte da estratégia de gestão dessa forma. A equipe de gestão está constantemente, tá, avaliando essa estratégia. Então, provavelmente, pode ser que venda algum ativo, visando maximizar a relação do risco e retorno para os cotistas, tá? E aqui o gestor também traz, no caso, a emissão, talvez visando aí futuramente uma nova emissão de cotas. Atualmente temos o valor patrimonial por cota acima do valor de mercado, o que inviabiliza uma possível oferta no curto prazo, uma vez que não realizamos uma oferta que gere diluição para os cotistas do fundo. Então eles já olham isso como... Eles sabem que, querendo ou não, uma nova emissão de cotas acaba diluindo alguns cotistas, né? E mesmo assim, eles olham aqui, ó, terá sempre atenta ao mercado para que, tão logo as condições permitem que possamos avaliar potenciais novas emissões de cotas, tá? Que visam gerar valor
para os investidores. Então, eles provavelmente vão trabalhar com essa possibilidade aqui, porque é mais fácil fazer emissões do que dependendo aí desfazer de um determinado ativo, tá? Ao meu ver, vale a pena mais aqui, no caso, fazer novas emissões. Lembrando, a gente que é cotista, ele está comprando participação de outros shopping centers, isso é bom, tá? É claro que a gente tem que ficar de olho aí no desempenho, né, para ver se as vendas, se a alavancagem e também, no caso das vendas, vai acontecer conforme o gestor projeta aqui, tá? Mas sempre aí, todo mês eu vou trazer a respeito aí de caso for acontecer, né, alguma coisa inesperada, eu trago para vocês aí, tá? E aqui, ó, eu destaco também a alavancagem. O time de gestão também considera que existe espaço para uma maneira saudável para realizarmos a captação de uma dívida ou securitização de recebíveis, CRIs, tá? Provavelmente dívidas, até dezembro de 2025, que seja capaz de reforçar o caixa, sem prejudicar a estrutura de capital do veículo de investimento, considerando não conheço esse termo que eu não sei ler em inglês, tá? Bastante abaixo do fundo atualmente. Então, eles sabem do problema que provavelmente deve ter, né, ao longo até 2025, até dezembro de 2025. E no caso aí, eles consideram talvez fazer novas emissões e também contratar, né, novas emissões de CRIs, tá? E aí, no caso, para mim, ao meu ver, com juros altos, né, que a Selic já passou de 14,5 aí, provavelmente é mais fácil fazer emissão de cotas do que contratar uns juros e no caso o prêmio ainda provavelmente deve pagar o prêmio, né? Então, ao meu ver, vale a pena mais emitir cotas aí do que contratar aí, endividar, né, com juros elevados e pagar um prêmio ainda. Eu acredito que o fundo imobiliário fazer isso, mas vamos ver aí o que eles vão fazer a respeito, né? E eu trago para vocês todos os dados a respeito aí também, caso for acontecer isso aí, tá? Passa mais para vocês aqui, ó. Aqui, ó, a inadimplência, tá? Tá bem controlada, como eu mencionei para vocês aí no início, tá em 4,5, tá? Já subiu aqui, ó, alguns pontos atrás de 4,8, tá? E aí ele agora tá em 4,5, então tá ligeiramente tranquilo. A vacância, perdão, tá? A vacância tá bem controlada de 4,5, tá? E no caso aí já teve tempos aí piores, tá? E aqui no caso a inadimplência, que deixa eu pegar aqui de novo aqui, a inadimplência que teve uma elevação aí, vamos dizer assim, 0,8, nada demais, tá? Mas aqui em janeiro ele estava bem mais alto, tá? Com uma inadimplência de torno de 5,1. Então, querendo ou não, tá bem controlado, tá? E aqui tem como você olhar aqui todos a diversificação por portfólio aí de todos os shoppings que eles detêm participação, tá? Tem como a gente acompanhar, boa parte está no Sudeste, tá? 75%, Nordeste está em representatividade de torno de 14%, Norte 7% e o Sul em torno de 5%, tá? E aqui, ó, tem como olhar todos os ativos que eles têm aí no portfólio, então é bastante ativos, tá? Tem como a gente olhar a participação, então trazer aqui, ó, Tietê Plaza, então ele tem 90% aí, tá? Tem como olhar aí o total aí de metros quadrados, 37 mil metros quadrados, que tem esses shopping centers. No caso, vale a pena, tá? A gente baixa esse relatório para a gente ver o que a gente está indo comprar, né? Que nem eu mencionei para vocês aí, o fundo imobiliário, ele está pagando aí, ele tem uma rentabilidade real descontada da inflação de 5 anos, tá? E no caso, pelo fato de ter esse preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1 ainda, e ainda pagando um bom dividendo, e aí ele abriu então uma boa simetria de risco, claro, visando que o mercado já projeta que talvez no início do ano que vem, 2026, os juros caia. Então, os juros para baixo, bolsa e fundos imobiliários para cima. Mas provavelmente o mercado ele já projeta isso agora. Então, com a expectativa no final do ano, provavelmente no ano que vem, de queda de juros, ou os ativos reais, tanto a bolsa, né, que bateu o alto reais aí, né, batendo alta histórica, e os fundos imobiliários começou a performar bem, né, projetando já que provavelmente os juros devem cair, né. Era mais isso que eu queria trazer para vocês aí.
Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, mas se inscreva no canal aí, galera, para dar uma força para nós aí. E comente embaixo se você já investe no XP Mouse aí, XP ML11, ok? Era isso, até a próxima.